Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou terça-feira, véspera do jogão, né? Botei aí na thumb o jogo talvez o mais importante da história do Fogão, né? Amanhã temos que manter a tranquilidade acima de tudo. Pessoal, a informação que chega pra gente é que o Arthur Jorge está mantendo o elenco blindado, tá? E claro que isso tem muito a ver, primeiramente, com o Campeonato Brasileiro, né? Declarações, jornalistas cravando o Palmeiras como campeão. Foi o caso do jornalista Maurício Saraiva, né? Do Grupo Globo, né? Da RBS, lá do Rio Grande do Sul, que escreveu um artigo, né? No título, ele já botou que o campeão brasileiro 2024 venceu em Caxias do Sul, né? Se referindo ao Palmeiras. Claro que isso também pode servir de gasolina, né? De combustível para os jogadores do Botafogo se motivarem, né? Ainda mais, né? Se é que é preciso disso, né? No Brasileirão, né? Depois de tudo que já rolou aí desde o ano passado, né? Mas são algumas declarações, no mínimo, curiosas, né? O Rafael Veiga também, jogador do Palmeiras, foi no programa Boleiragem do Sport TV e disse: o Abel Ferreira costuma até falar pra gente, né? Não sabemos qual vai ser o jogo do título, quando vamos ser campeões, mas temos... Então, assim, ali nas entrelinhas deixou também que, claro, o nosso rival está muito motivado, muito confiante. E é problema deles, né? Se o Palmeiras está confiante, até pelo histórico recente de títulos, né? O Botafogo tem que, de fato, ficar blindado e focado nos objetivos. Brasileirão agora está um pouquinho de lado, retoma a partir de quinta-feira. E Libertadores, claro, o nosso grande objetivo do ano, né? Muita gente me pergunta: Carlos, prefere ganhar o Brasileiro, prefere ganhar a Libertadores? Eu não tenho dúvidas que o título da Libertadores seria ainda, né, mais incrível, apesar desse jejum todo aí de quase 30 anos sem o título brasileiro, né? Mas ele vai chegar. A gente sabe que o título brasileiro vai chegar. Agora a Libertadores realmente é uma oportunidade única, né? Até porque tem desdobramentos. Tem título agora chamado de Copa Intercontinental pela FIFA, a ser disputado no fim do ano. Tem Mundial da FIFA a ser disputado ano que vem lá nos Estados Unidos. Então, um título da glória eterna da Libertadores seria realmente espetacular, né? Mas vamos lá, enquanto a gente estiver vivo aí nas duas frentes, e estamos muito vivos, né? Temos que acreditar, quem sabe aí, até nos dois títulos. O próprio Arthur Jorge tem falado, né? Falou agora após o último jogo, né? O Botafogo ainda é o time a ser batido, líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores, né? Então, que essas falas aí realmente não contaminem de forma negativa o ambiente do Botafogo, porque muita gente, inclusive torcedores botafoguenses, né, encampando essas falas de que o Botafogo já perdeu, entregou, pipocou, enfim, falas que não fazem bem ao nosso Fogão. Pessoal, um outro detalhe também interessante, né? A linha de declarações que o próprio Abel Ferreira tem adotado desde o ano passado, de botar toda jogar para o Botafogo, né? Toda a responsabilidade, né? Também agora foi adotado pelo Peñarol, né? Da mesma forma. A gente sabe que até certo ponto é verdade, né? Que o Botafogo é favorito no confronto com o Peñarol, até pelo nível de investimento, né? Pelos jogadores em seleção brasileira, seleção argentina, mas é claro que eles estão fazendo também aquele joguinho, né? De deixar que o Botafogo, de repente, até entre de salto alto, né? E acredite que antes de jogar esse jogo, né, de 180 minutos, o Botafogo já se ache finalista da Libertadores. Não, o presidente do Peñarol falou isso sobre o favoritismo do Botafogo, né, que o Botafogo é mais forte que o Flamengo, que é a melhor equipe do futebol brasileiro nos últimos 2 anos, né? E esse tem sido o discurso do Peñarol para tentar que o Botafogo caia, né, nessa armadilha aí de se achar favorito e de repente entrar mais relaxado. Isso não pode acontecer de jeito nenhum.
Falando do Penharol, o Penharol chegou ontem ao Rio de Janeiro, está hospedado no Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e cerca de 100 torcedores, mais ou menos, do Penharol foram recepcionar os jogadores ali na entrada do hotel, na porta do hotel, cantaram suas músicas tradicionais, alguns jogadores ali entraram até, né, nessa festa, né, dos torcedores. Isso tudo faz parte, normal, né, e que a gente deixe eles fazendo aí essa algazarra toda. O Penharol que hoje fará um treinamento no CT do Fluminense, né? Vai fazer essa preparação aí final para o jogo. Eu vou falar da programação do Botafogo agora, desde a partida com o Criciúma, né? Vocês sabem, o Botafogo jogou na sexta, né? Um dia aí atípico. O sábado foi um dia de folga para o elenco, e o time retomou as atividades no próprio domingo, tá? Então, domingo e segunda, também conhecidos como anteontem e ontem, foram dias de treinamento no Lonier, tá? E hoje o treinamento será no Newton Santos, e logo a seguir o Botafogo, como tem feito costumeiramente, já vai se concentrar para o jogo de amanhã. Então, a preparação do Botafogo é essa. Hoje treino no tapetinho, né? Aquele treino a pronto, final, para essa grande partida, e depois concentração total. O que rolou no Lonier também no domingo e na segunda, tá? Em 2 momentos, a comissão técnica chamou os jogadores do Botafogo para uma sala que existe lá na estrutura do Lonier, né? E exibiu alguns vídeos, tá? Da partida contra o Criciúma, pontuando acertos do Botafogo, que não foram muitos, infelizmente, e erros do Botafogo diante do Criciúma. Galera, posso até soar repetitivo aqui, mas eu considero que esse tropeço contra o Criciúma, né? Claro que a gente queria ter ganho, óbvio, né? Mas, de certa forma, foi, com aspas aí, um presente que o Botafogo recebeu, porque não só a camisa do Criciúma, né, tem as mesmas cores do Penharol, preto e amarelo, mas o jeito de jogar, a retranca, a cera, né, aquela coisa de não querer que o tempo... querer que o tempo passe logo e não querer muito jogo, né? O Botafogo vai enfrentar contra o Penharol de forma até potencializada. Então o Criciúma foi aquele sparring mesmo, foi aquele treinamento. E por isso que eu chamo de presente, porque o Botafogo viu que não passou no teste. Ou seja, terá que ter uma postura diferente da que teve na sexta-feira, amanhã, quarta-feira, né? Então o Botafogo aí, 5 dias depois, vai ter que jogar de uma forma muito diferente, né? Até porque viu que não deu certo, né? Quase que a gente ganha os 3 pontos, mas ali, né, numa situação de uma abafa final com o Tiquinho, depois teve o gol do Alexander Barbosa que acabou sendo anulado, né? Então, foi na base ali da vontade no final, mas com a bola, né, com o jogo jogado, o Botafogo não fez uma boa partida, e isso não pode de forma alguma se repetir no jogo de amanhã. Penharol é uma equipe com jogadores experientes, né? Não que seja uma equipe de um nível, né, espetacular. Inclusive o GE trouxe, né, que 9 jogadores desse elenco do Penharol já passaram pelo futebol brasileiro. Provavelmente vocês nem lembram, né, porque foram passagens apagadas. Eu destaco o Léo Fernandes, que foi campeão da Libertadores com o Fluminense, mas não se firmou na equipe do Diniz, não conseguiu ser titular, mas é um jogador até interessante, né? E o Matheus Babi, né? Pelo amor de Deus, que não tem a lei do ex. Matheus Babi, que não é titular do Penharol, né? A gente lembra dele no Botafogo, depois foi transferido até por uma grande quantia, né, para o Atlético Paranaense, não conseguiu jogar bem no Atlético Paranaense, esteve, se não me engano, ano passado no Goiás, e agora está lá no Penharol. Então, um total de 9 jogadores do Penharol com passagem pelo futebol brasileiro, né? E como eu disse, sem destaque. Agora, qual é a força do Penharol? É a tradição, né? É a pressão que a gente vai sofrer na quarta-feira que vem, dia 30, né? De jogar lá em Montevidéu. Aqueles times que são tradicionalmente aguerridos, né? Jogam com muita raça, às vezes até ultrapassam, né, a raça e fazem um jogo bastante duro. Esse vai ser o nosso grande adversário. É fácil? Não, não é fácil. O Botafogo tem que estar preparado para realmente, né? A gente brinca aí de falar quarta-feira é guerra, mas
no bom sentido, de fato, é uma guerra de nervos, acima de tudo, né? Vão fazer cera? Vão fazer cera. Vão demorar para bater a lateral, como fez o São Paulo no primeiro jogo, né, do Nilton Santos? Vão fazer isso. O goleiro vai ficar ali atirado no gramado, pedindo atendimento? Vai acontecer isso. Então o Botafogo precisa, de fato, achar soluções, o Arthur Jorge precisa achar soluções, né, para que o Botafogo não enfrente os mesmos problemas, né, que enfrentou no Maracanã. Isso aí é um fato. Então, esses vídeos foram apresentados. Um outro vídeo também que foi mostrado para os jogadores, tenho certeza que vai ter mais material ainda na concentração, é justamente que a comissão técnica já tinha reunido, né, também projetando a movimentação do Penharol. Há uma expectativa de que o Penharol vai dar a bola para o Botafogo, então o Botafogo tem que saber o que fazer com essa bola. Estava até conversando ontem com o meu xará, Carlos Renato, né, a gente discutindo, falando ali, e eu concordei totalmente com ele. O Botafogo tem pecado muito nas finalizações, né, o Botafogo até tem criado jogadas, mas na hora do arremate final, né, o Botafogo tem errado. No último jogo, o Marlon Freitas errou alguns chutes, o Vitinho perdeu um gol debaixo das traves, né? Então, assim, não sei se por ansiedade, o que tem feito os jogadores do Botafogo errarem tanto os chutes. Então, certamente, e foi, né? O treino de finalização foi uma das coisas que o Arthur Jorge fez agora nesses poucos dias, né? Véspera aí do jogo com o Penharol. O Botafogo precisa, como se dizia antigamente, né? Bota o pé na forma, né? O Botafogo precisa ter mais tranquilidade, mais calma na hora de arrematar para o gol, né? Partida como essa, às vezes, duas bolas, duas chances são criadas, tem que matar. Ou se mais chances forem criadas, melhor ainda, mas o Botafogo tem que botar no fundo da rede do Penharol, né? Temos que fazer isso. Então, esse material foi produzido até com alguma antecedência pela comissão técnica, mostrando como joga o Penharol e o que esperar da equipe uruguaia, né? Eles que não terão o Javier Cabrera nessa partida, mas de qualquer forma, tenho certeza que quem entrar aí vai dar o sangue, né? É o estilo deles, né? Ainda mais com essa coisa deles certamente estarem motivados de enfrentar o grande Botafogo. É o melhor time do Brasil, é o time do momento, com jogadores aí espalhados em várias seleções. Isso tudo é combustível para os caras entrarem com a faca nos dentes. O Botafogo tem que, pelo menos, igualar essa vontade e, claro, também usar a nossa técnica ao nosso favor, né? Somos superiores. Acho que não é vergonha nenhuma a gente chegar aqui, né, e dizer, né, o complexo de superioridade, né, como eu brinquei outro dia. Então, sabemos, somos melhores, mas temos que provar isso em campo, a começar pelo jogo no tapetinho, beleza? E é legal essa fala do Arthur Jorge, do somos o time a ser batido, é justamente isso. Estamos chamando a responsabilidade do favoritismo, né, e o negócio é provar na bola, né? Não basta dizer somos melhores, somos melhores. Então vamos mostrar em campo que de fato somos melhores que o Penharol para chegarmos, né? Aí é um outro capítulo à frente, depois do dia 30, chegarmos à finalíssima do dia 30 de novembro, né? Então, justamente um mês antes. Mas a classificação do Botafogo, sem dúvida alguma, passa pelo jogo de amanhã, né? Não dá para a gente pensar em outro resultado, o que não a vitória, né? A gente sofreu contra o São Paulo com 2 empates, não é o que a gente quer agora para esse confronto com o Penharol, até porque o Penharol é uma equipe, se não é tão boa tecnicamente como o São Paulo, é uma equipe que a gente já viu que é cascuda, né? Cascuda. Eliminou o Flamengo, ganhando do Flamengo no Maracanã, por exemplo, né? Pessoal, então, falar só rapidinho da programação do Botafogo pós-jogo, tá? O Botafogo enfrenta, né? A partir de quinta-feira, volta as atenções ao Brasileiro, vai enfrentar o Bragantino lá no sábado, 19 horas, e retorna ao Rio de Janeiro logo após a partida, tá? Sai de Bragança Paulista e retorna para o Rio de Janeiro logo após a partida. Vai ter o domingo de folga, tá? E vai treinar na segunda e na terça no Rio de Janeiro. O Botafogo só viaja para Montevidéu, isso foi uma decisão da comissão técnica, na véspera do jogo do dia 30, tá? Então, ao contrário do Penharol, que chegou
na segunda-feira no Rio de Janeiro. O Botafogo só viaja na terça que vem para o Uruguai. Foi o que o Botafogo considerou que era o ideal. Eu acho que é melhor mesmo, né? É um voo ali cerca de 3 horas, mais ou menos. Não é um voo tão longo assim, né? E dessa forma os jogadores também ficam mais tempo no ambiente do Rio de Janeiro, o ambiente das suas famílias, para só mesmo na véspera do dia 30, né? Também conhecido como dia 29, o Botafogo viajar para Montevidéu. Galera, tá difícil de segurar essa ansiedade, eu sei, eu tô assim, eu tenho certeza que você que está me assistindo também está ansioso, não para de pensar nesse jogo, temos que tocar a nossa vida aí fazendo outras atividades, até para o tempo passar mais rápido, né? A torcida está preparando aí uma festa, mais uma grande festa, ambiente hostil, assim tem sido chamado aí pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, né? Muitas bandeirinhas sendo confeccionadas, enfim, mosaico, faixas, bandeiras, todo aquele ambiente de semifinal de Libertadores. Estamos vivendo um momento, né, que nunca vivemos antes, até porque a gente lembra que a última vez que o Botafogo chegou nessa fase da Libertadores foi há 51 anos atrás, em 73. Então, estamos vivendo um momento mágico, ao mesmo tempo existe aquela angústia, né, pelo que aconteceu na sexta-feira, mas volto a dizer, acho que tudo está sendo escrito, né, se fosse um livro, né, da melhor forma possível. Entendo dessa forma que o nosso tropeço de sexta-feira foi, na verdade, um grande sinal de alerta ligado para o Botafogo entrar amanhã com tudo para cima do Peñarol, de uma forma assertiva, caprichando nas finalizações, caprichando nas assistências, atento a cada jogada, com muita raça, né? Com muita raça. Os caras são raçudos, a gente também é raçudo, a gente também tem os nossos gringos, né? O Barbosa, para mim, um símbolo ali na zaga, né? De raça. Então o Botafogo tem que ir com tudo mesmo para fazer uma grande partida. Se o Botafogo fizer uma grande partida, dificilmente não sairá com a vitória, que é tão importante para garantirmos a classificação na próxima semana. Vamos lá, galera, deixe seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal, é muito importante para o canal continuar crescendo. Eu quero ouvir de vocês, comenta aí embaixo a sua opinião, como é que está esse coração de vocês, coração alvinegro. Vamos pensar positivo, vamos imaginar que o Arthur Jorge está realmente preparando um Botafogo muito diferente do que aquele que foi a campo na sexta-feira, mesmo que sejam os mesmos nomes até, mas com uma outra atitude, com uma outra forma de furar uma retranca. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima!